Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje temos mais uma vez aqui uma ilustre convidada, vamos ver se eu consigo dizer o nome corretamente. A Ugne Mikalauskaite, é assim? Disse bem, não? Exatamente. A Ugne é lituana, está a falar connosco a partir da Lituânia, é uma honra, e como já devem ter reparado, a Ugne fala português e fala com certeza muito melhor o português do que eu o lituano. A Ugne é mestre em arte-terapia pela Universidade de Vilnius, é formada no modelo psicoterapêutico da bioenergética suave de Eva Reich, pelo Instituto de Bioenergética Suave dos Estados Unidos da América, é instrutora certificada em Lojong, uma arte de cura tibetana, instrutora em atenção plena, meditação e psicoterapia budista. Psicologia budista. É também bacharel e mestre em História da Arte pela Academia de Artes de Vilnius. Já deu para reparar que o currículo e o percurso profissional e de vida é extremamente rico e com certeza vamos nos enriquecer todos aqui com a partilha da Ugne. O nosso tema de hoje intitula-se O Corpo como Recurso de Vida, Contribuições da Bioenergética Suave. E para pequena introdução, antes de começarmos aqui a nossa conversa, se me permites, Ugne, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu escrevi, pensando um bocadinho nesta importância do corpo. A palavra é música do corpo. O gesto, a coreografia do movimento livre e espontâneo da vida em estado nascente que nele habita. A palavra, o som do corpo. O gesto, a sua dança. Bem-vinda, Ugne. Vamos conversar então um pouco do corpo como recurso de vida. Olá, Vítor, e antes de tudo tenho imensa honra de estar aqui e conversar, já que gosto muito de conversar. Que bom, que bom. E depois já há muito tempo não falo português, como partilhei contigo antes da nossa entrevista, e essa língua encanta-me e é muito interessante para mim sempre apresentar algumas ideias para o público português. Já que passei uns 8 anos a viver em Portugal. Esse é o segredo, é que a Ugne fala português porque viveu aqui em Portugal, teve a honra de conhecer o nosso país e nós tivemos a honra de a ter cá. Por isso, Ugne é sempre bem-vinda. Acho que uma vez depois de se conhecer também a língua, qualquer língua de qualquer povo, não é? Mas o português depois as pessoas também a fazem essa língua como pátria delas próprias, não é? É mais uma pátria. Ugne, vamos falar então um pouco desta tua experiência, trabalhares mais esta questão do corpo. Eu tinha pensado, até partindo desta vivência que nós estamos a experimentar todos a nível mundial atualmente, nos dias atuais, com este distanciamento físico, e é distanciamento físico, esperemos que seja mais distanciamento físico do que isolamento social. Cá em Portugal muitas vezes usou-se muito essa expressão, eu julgo que se banalizou um pouco também por todos os países, um conjunto de expressões que todos usavam às vezes sem pensar. E com os vários confinamentos que nós estamos a viver, nós neste momento em Portugal ainda estamos numa fase muito difícil da pandemia, estamos confinados, estamos aqui com várias restrições, nós deixamos de nos apresentarmos fisicamente uns aos outros. Valha-nos as tecnologias. Há quem fala até, autores a pensar sobre o que nós estamos a viver, há quem fala até do desaparecimento do corpo. E falo também, usa a expressão do homem pós-orgânico, não é? Quase que nova humanidade é que estará a vir aí. Que consequências futuras imaginas, tendo em conta tudo isto que nós estamos a viver, e se necessitamos, do teu ponto de vista, de resgatar o corpo? Podemos imaginar muitos cenários e assim fazer futuras previsões, mas tudo é a base mental. Portanto, isso é muito difícil de dizer. Na minha perspectiva, esses desafios que nós estamos a vivenciar,
nos últimos tempos, são para parar e exatamente para encontrar umas certas coisas que são essenciais. Portanto, é mesmo definir certas prioridades na nossa vida. Porque antes estávamos a viver mais ou menos de uma maneira automática, não é? Habituámos-nos a muitas coisas e depois todos ficamos super estressados e perdemos também a conexão com o nosso corpo, porque é sempre a correr. E agora foi um stop, um corte. De um momento para o outro todos assim em choque. Sim. Fizemos uma travagem brusca, não é? Exatamente, por isso eu não gosto muito de prever, como mais ver qual é a lição que este desafio está a trazer. E o que é importante entender nesse próprio momento, quando eu agora estou com certas limitações, com certos desafios, e exatamente ver o que é importante, o que é realmente importante e essencial. O que é que, quando eu falava no sentido de antecipar, do que é que imaginavas, era mais nas consequências que tu vês no facto de nós estarmos mais distanciados e não aparecermos tanto uns aos outros e se alguns têm recursos para isso que tu disseste, e bem, nós tivemos uma travagem brusca, não é? Fomos obrigados a parar, outros não o têm, não é? Mas o que é que nós podemos fazer com esta realidade? Da tua experiência, já vimos que é parar, e parar é importante, não é? Que recursos é que nós temos, então? O que é que podemos aprender com tudo isto, uma vez que falaste aí de alguma aprendizagem possível? Exatamente, então eu própria coloquei a mim própria essa questão, porque já que eu gostava muito de viajar, de ver as pessoas, de conhecer vários sítios, e agora não. Então, quando eu coloquei a mim, aos meus clientes coloco essa questão, nós, no fundo, chegamos à conclusão que há muita coisa que nós podemos fazer sem nos deslocar. Porque nessa altura nós temos tudo, temos a casa normalmente, quando está tudo bem, não é? Temos comida, temos todas as condições, temos internet, temos telemóveis, nós estamos repletos de tudo o que necessitamos. Agora a questão é como aprender a ver esses recursos e a usar para o nosso próprio bem. Portanto, por exemplo, nós precisamos de movimentar-nos, não é? É uma das nossas necessidades básicas. Se não conseguimos sair para fora, há sempre maneiras, o que podemos fazer? É dançar, é fazer exercícios, é encontrar alguma lição ou algum seminário que tem a ver com vários modos de se mexer, não é? Portanto, sempre há maneiras. Falamos que agora temos restrições, desculpa, para comunicar. Temos telemóvel, temos internet, Zoom, todos esses programas, como agora eu estou na Lituânia, o Vítor está em Portugal, e nós estamos a comunicar, não é? Portanto, não é por isso que vamos isolar-nos. Sim. Conseguimos ultrapassar paredes, verdadeiramente. E neste caso, exatamente, quilómetros de distância. E apesar disso, sentimos próximos, não é? Mas Hugo, estava-te a ouvir e estava a pensar que realmente o movimento de antes, e falaste na expressão movimento, o movimento de antes era muito virado para fora. De repente confrontamos com esta questão de nos depararmos connosco, não é? De nos encararmos e de virarmos o movimento também para dentro. E a questão é fazer estas pontes, não é? Como é que nós em casa nos pomos como tu disseste bem, nos colocamos a mexer. E vida é movimento, não é? E o corpo? Onde é que entra o corpo no meio disto tudo? Sem corpo não há movimento, não é? Antes de tudo, é a base do corpo que nós conseguimos tudo, né? Mexer-nos, conectar com o outro através físico, não é? Portanto, uma coisa é mexer só como pela necessidade do corpo natural, outra coisa é contacto com o outro.
não é? Portanto, essa parte já é mais complexa nessa altura, só que O contacto com o outro. contacto com a outra pessoa, exatamente da forma física, não é? O sentir, Mas, o sentir. Sim, exatamente porque o contacto tem a ver com os nossos sentidos. E o sentido, eu não posso cheirar agora, não é? E sentir os cheiros de lá, de Portugal, não é? Faz-nos falta essa proximidade maior, não é? Sim, essa é a parte, eu acho que mais desafiante de todas. Só que, por outro lado, antes estávamos tão habituados a correr e a fugir de certas coisas, esquecíamos das mesmas coisas. Portanto, o contacto, como se chama o mindfulness, não é? Quando nós estamos presentes no que nós fazemos, e normalmente temos as sensações através dos nossos sentidos, não é? Isso sim, isso temos agora que improvisar e ver como é que eu posso encontrar maneiras como satisfazer essa própria necessidade sem entrar em contato com muita gente, por exemplo. No fundo, e tu disseste no início, somos confrontados a encontrar recursos a partir da realidade que temos, não é? Descobrir os recursos a partir da realidade que temos. Mas apesar de tudo, apesar destes desafios que todos nós vivemos, o corpo é sempre a nossa realidade mais próxima, não é? Imaginas o corpo, pegando aqui no título da nossa conversa, imaginas o corpo como recurso de vida, e será que nós estamos efetivamente próximos do nosso corpo? Tomamos contacto, paramos, sentimos. Agora estamos desafiados, mas será que nós temos essas competências, esse saber fazer desenvolvido, não é? O corpo pode ser um recurso, Hugo. Se fala muita coisa sobre o corpo e de várias perspectivas mesmo. Portanto, assim, resumindo, o corpo é a maneira de se movimentar, não é? O corpo é o contacto. O corpo, no fundo, é testemunha, não é? Porque o corpo testemunha o que se passa na mente. Porque se vamos mesmo estar muito atentos ao corpo e às reações corporais, porque o corpo nunca mente. Não é? O corpo sempre diz a verdade, como se diz, porque não há maneiras como esconder, não é? Nós, de repente, podemos ficar corados porque veio alguma emoção, né? De repente podemos ficar a tremer porque veio o medo. O corpo manifesta as coisas que se passam por dentro. O corpo também responde ao outro ou ao ambiente, portanto, pode ser... podemos falar como se fosse o espelho, não é? Porque o corpo espelha o que se passa. Portanto, o corpo tem muitas funcionalidades na nossa vida e nós normalmente assim temos uma tendência de cair nos pontos radicais. Ou o corpo nos extremos, não é? Exatamente, nos extremos, sim, obrigada. Portanto, ou o corpo é tudo e mais nada interessa, andamos aí a embelezar-nos e fazer, não sei, greve porque estamos a envelhecer, não é? Não aceitar mudanças, não aceitar o nosso peso, o nosso volume e outras coisas. Em um extremo, quando sem corpo não há nada, e o outro extremo é quando o corpo não interessa. É só a mente, ou é só a espiritualidade, ou só, não sei, outras coisas, não é? Portanto... é quase como, esse outro extremo é quase como se a pessoa estivesse desencarnada e estivesse em luta com o corpo. E aí nós viramos fantasma, não é? Mas nós não queremos ser fantasma. Pois, a ideia é mesmo essa. Se nós temos esse recurso, e isso faz parte da nossa existência, por que é que andar a lutar, não é? No fundo. E a negar, não é? Que isso não existe, ou não é interessante, ou não é importante. É, porque faz parte de nós. Como mente, como emoções, como energia vital, como espírito, não sei, tudo o resto. Tu disseste aí uma expressão que me chamou a atenção, chamou-me particularmente a atenção. O corpo como testemunha. Achei bonito.
Queres explorar um pouco mais essa tua ideia do corpo como testemunha? O que é que testemunha o nosso corpo? O que é que... O nosso corpo, no fundo, pode-se ver como um certo, não é se calhar uma palavra muito bonita, mas armazém. Ah, Não é? Porque, no fundo, quando nós assim olhamos para trás, para o início da nossa vida, uhum, então nós somos assim um feto, não é? Dentro da barriguinha da nossa mãe, uhum, é o corpo. É o corpo que se, não é, desenvolve praticamente de nada, não é? Das coisas básicas. Portanto, tudo começa pelo corpo, não é? E uhum, depois, já desde o início da nossa vida, exatamente dentro da barriga da mãe, uhum, nós começamos, o nosso corpo começa a ser afetado por tudo o que se passa com a mãe. uhum, uhum, Portanto, se a mãe tem algumas emoções ou stresses, uhum, traumas ou qualquer coisa assim muito forte, o feto grava isso como se uhum, fosse assim um disco, não é? uhum. Ainda sou daquela Sim, sim, geração dos sim, sim. discos, não é? É. Tudo, Portanto, tudo, o disco tudo. virgem. É. E Portanto, tudo o fica corpo lá grava, inscrito, não é? Hum, exatamente, tudo. Positivo, negativo, neutro, tudo. E essa gravação fica assim muito ativa e forma o subconsciente da nossa personalidade, uhum, ah, da idade zero, como nós chamamos, não é? Dentro da barriga, até 2 anos. Quando uhum, essa pequena pessoa começa a dizer eu. Aqui uhum, sou eu, aí és tu. E nós uhum, já não somos a mesma coisa. Não é? uhum. Portanto, Já há uma separação exatamente. no sentido da autonomia, não é? Exatamente. Portanto, até essa idade de 2 anos, mais ou menos, tudo o que essa pequena criança experiencia fica gravado no corpo e no subconsciente. Portanto, a partir daí, o nosso corpo já tem muita coisa a dizer, não é? Porque Uhum, quando começamos a mexer e graças a uma das modalidades terapêuticas, que é a bioenergética suave, uhum. nós começamos a mexer exatamente nessas lembranças muito cedo na nossa vida. Ah, já tocaste no tema da bioenergética suave e isso é uma abordagem que não é muito conhecida em Portugal. Queres-nos falar um pouco qual a base dessa abordagem psicocorporal? Uma vez já tocaste no tema, para introduzirmos já quem nos possa estar a ver e ouvir. Sim, claro, com muito gosto, Uhum. sim. Não sei se vale a pena falar assim muito da história, se calhar um bocadinho, porque sempre é possível Sim, como encontrar quiseres. na internet e preferia falar mais dos aspectos mais assim experienciais, mas pronto. A Dos bioenergética, benefícios, não é? Mas sim, como exatamente. quiseres, contextualizar um bocadinho Sim, e falar da tua experiência, sim. com muito gosto. Então, no fundo, quem criou a bioenergética suave foi a Eva Reich, Uhum. que foi a filha do Wilhelm Reich, que foi, pronto, o primeiro, se calhar Discípulo, o pioneiro, no ah, fundo, o das psicoterapias pioneiro, corporais exatamente, e discípulo direto de Freud, não é? exato, sim, só que depois, pronto, já que ele Tiveram, foi um tiveram cientista, divergências. e ele descobriu exatamente que o toque na psicoterapia que faz muita diferença, que muito mais rápido chega à essência do trauma e ajuda a Uhum. lidar com trauma muito mais rápido. Uhum. Tanto, a partir daí, ele dedicou a vida dele pronto, a ver como é possível trabalhar usando o toque na terapia. Uhum. E pronto. E olhando diretamente para a pessoa, não é? Sim, exato, O exato. modelo clássico da psicanálise, não é? Que depois, entretanto, teve vários desenvolvimentos, não é? Mas o modelo clássico ficava muito apenas na escuta. E o Reich trouxe o corpo inteiro no sentido de olhar para a pessoa, para o gesto, para o movimento, para o tom de voz, e foi pioneiro nesse sentido. Aliás, o Reich dizia uma coisa interessante que é o inconsciente, ao contrário do que se pensa, o inconsciente é visível. E ele dizia é visível porque o corpo apresenta-o, não é?
é Pois, preciso exato. ter olhos para o ver, não é? E reconhecer, Aqui é o que falamos, é testemunha, não é? é testemunha. Portanto, sim, porque Uhum, desde que tu possas ver algo no corpo, e esse algo nós falamos de tensões, mudanças de cor, rigidez, uhum, doenças crônicas, pronto, há uhum, vários sintomas que já uhum, podem levantar certas questões e a uhum, partir dessas questões nós podemos trabalhar e uhum, explorar isso. Isso é testemunha, não é? Falando da Eva, portanto, ela viveu na família bastante complexa, porque, pronto, o ambiente lá não era nada simples, agradável e muito bonito. Os dois cientistas, os dois psicoterapeutas e o próprio Reis e teve portanto, uma vida exigente, uma vida dura, não é? Teve que se exilar sim, várias sim, foi, vezes. foi, eh, foi, foi, Foi foi um gênio, mas complicado. teve uma vida exigente, não é? O pai foi perseguido, sim, exatamente por causa dessas experimentações e do trabalho que ele andava a fazer, especialmente pelo trabalho ligado à energia sexual Uhum, uhum, e orgasmo, e isso que até agora é mais ou menos tabu, não é? Mas uhum, pronto, lá uhum, naquela altura isso foi um é, desastre, portanto, é. Na e a década, Eva teve estamos que a falar da lidar com década muitos. desculpa, estamos a falar da década de 40 do século passado, 40 e tal, entre 40 e 50, não é? Sim, Mais ou menos sim, sim. dessa para situar. Mas Sim, porque diz, a Eva, sim, desenvolveu a bioenergética suave nos anos 50, por aí. uhum, 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 Sim, portanto, sim, a ideia é que ela, no início, estava muito afastada do pai, uhum. porque, pronto, tinha que lidar com muitos traumas, muitas coisas ligadas à família, mas depois, ao longo da vida dela, ela ficou assistente do pai. Ela E o que ela também é gostou, médica, não é? Também sim, formou-se e em ela medicina. tomou a decisão de ser a médica, sim, portanto, a partir daí, ela adotou alguma informação que vinha do pai Uhum, e desenvolveu outra parte que o pai não andava assim a ligar muito, portanto, essa suavidade e trabalho, porque o pai trabalhava também com crianças e bebês. uhum, Só que depois ele optou, pronto, para trabalhar com adultos mais que o uhum, resto. E era outra atitude. E ele andava a trabalhar com pessoas como se fosse um pouquinho do outro patamar. Eu sei, tu não sabes. E agora eu vou te ensinar como educador um pouquinho mais. uhum, E a Eva adotou a parte da suavidade e desenvolveu trabalhar como outra pessoa do mesmo patamar. uhum. Eu não sei mais que tu, eu tenho De ferramentas, pessoa para pessoa. exatamente de pessoa para pessoa. Portanto, tu vens ter comigo como meu cliente e nós vamos descobrir em conjunto o que é que se passa e o que é que podemos fazer. Uhum, E a partir daí ela começou a juntar várias técnicas, pronto, das outras modalidades. uhum, Portanto, a bioenergética suave, no fundo, é como se fosse como é que é guarda-chuva? É uhum, isso. uhum. É o guarda-chuva que Onde cabe muita sim, onde coisa, cabe muitas muita influências. coisa, assim, muitas Uhum, modalidades de terapia gestalt, análise transacional e psicodrama, muitas modalidades diferentes. Sim. uhum, uhum. Corrijo-me se estiver enganado, eu tenho a ideia que a Eva Reich influenciou muito a questão que agora também está muito desenvolvida, a questão da massagem para bebés, a massagem infantil, não Sim, é? Grande parte, ela foi a pioneira nessa área, não é? Na questão exato. do vínculo, ela fazia até um trabalho de observação das mães e ensinava às mães o que se faz agora, de uma forma generalizada, a cuidarem dos seus filhos e das suas filhas através deste toque, através desta massagem suave para bebés, não é? Quase para Ela estabelecer este desenvolveu, vínculo. sim, sim, exatamente, ela desenvolveu o toque de borboleta, Exatamente, é isso. sim, e massagem de toque de borboleta. E ela desenvolveu no hospital, onde ela estava a fazer a prática, porque ela viu que a mortalidade dos bebês, aliás, naquela altura foi mesmo muito grande e foi muito preocupante.
E ela começou a ver o que é que se passa, não é? Por que isso está a acontecer? E ela notou que as mães estão a ser maltratadas, assim, de uma maneira muito automática, brusca, rígida, não é? Assim, sem carinho, sem toque, sem essa sensibilidade, não é? E Quase depois um os protocolo bebés, rígido ali a seguir, não é? isso, sim, porque no fundo ela estava a dar parto, por exemplo, nas mesas de Natal, não é? Que são frias e assim, pronto, as pessoas gritavam com elas, por exemplo, não estavam a escutar o que elas estavam a pedir, não é? Havia muita coisa assim, muito, muito, muito desagradável, e os bebés nasciam muitas vezes em estado de choque. O que ela observou, que a cor da pele era muito branca, não é? Os olhos, assim, a exprimir mesmo o choque, o O medo, não é? medo. E ela observou a contração corporal muito grande, o que afetava os pulmões e por isso essa fragilidade. Uhum. E ela começou mesmo ir por observação e fazer assim um toque expansivo muito suave para mesmo criar essa abertura corporal. Uhum, uhum. No fundo é deixar o fluxo, não é, da energia poder passar, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. Porque é quase como se os bebés, usando a expressão do Reich, já viessem com a couraça, não é? Isso, Com a sim. armadura, e estava-te a ouvir e estava-te a escutar deliciado, porque poder imaginar alguém com esse olhar e com essa sensibilidade e ver, no fundo é ver o óbvio, como é que vocês, perante uma criança que nasce, perante uma mãe que está ali naquele momento único e belo da vida, não escutam, não cuidam, não têm reverência perante aquele momento que é o momento do nascimento, não é? E a Eva teve essa sensibilidade e depois acho que ajudou muito a vermos essa relação, esse vínculo, esse cuidado logo desde o início, desde muito cedo. Aliás, o próprio Reich tinha muito essa preocupação do cuidado com as crianças, não é? Acho que um dos últimos escritos dele é sobre as crianças do futuro, não é? Porque ele antecipava precisamente aí algumas questões graves no desenvolvimento psicoinfantil Exatamente. é, e ele foi importante nisso. E a Eva, sim, exatamente. Ela falou que a vida dela foi dedicada à prevenção de neurose na idade muito cedo Da idade precoce, da não vida da é? pessoa. Desde o início, portanto, ela começou pelas crianças e bebês e depois andou a expandir o trabalho dela, porque viu que a Uhum, mesma estrutura que tu falaste, não é? Que é essa armadura ou carapaça, uhum, como se diz, não é? Que nós uhum, criamos como a base dos traumas corporais, emocionais e mentais logo uhum, do início da nossa vida. Então, esse mesmo sistema mantém-se ao longo da vida da pessoa. Nós sempre andamos a carregá-la até o momento que começamos a conhecê-la e ver o que é que se passa, por quê, quando, como e qual o impacto que isso teve. uhum, uhum, Porque no momento, quando se cria a armadura, ela tem uma funcionalidade muito grande, ela protege a pessoa. uhum, Graças uhum, a essa armadura, a uhum, pessoa pode sobreviver o uhum, pior trauma que fosse, não é? uhum, Portanto, uhum, foi muito importante criá-la. uhum, Só que nós uhum, mudamos, não é? Nós uhum, crescemos, nós uhum, já obtemos a capacidade de processar certos traumas, já temos outras uhum. necessidades, outras visões, e aí essa armadura fica como uma roupinha pequena da criança. Nós andamos aí apertados, não conseguimos respirar e queremos já outra coisa, sim. Portanto, Foi uma boa imagem. Porque realmente nós às vezes ficamos nesta armadura e passamos a usar roupa que já não é da idade, já não é do tempo, já não é. exato. E a armadura, como disseste bem,
a armadura quer-se flexível, porque senão aprisiona. E também é importante que também, como disseste, as pessoas ficarem com a ideia que nós também não podemos viver sem armadura. Só que ela tem que ser suficientemente flexível para o movimento da vida, não é? Para o que a vida nos pede. Exato. Portanto, nós falamos de diluir a couraça, intensidade, não é, da armadura, ou criar os pequenos furos, não é, por onde a energia vital possa fluir de uma maneira mais livre, sim. Por que é que achas que, e se calhar especificar um pouco mais para quem não conhece e para quem nos está a ouvir, porque é que achas que a Eva colocou o ênfase, porque isto é enigmático, não é? Esta expressão suave, porque é que ela colocou o ênfase na bioenergética suave? Porque há outros modelos que até são um pouco mais intrusivos do corpo, até mais agressivos, e ela era um pouco contra isso, não é? Ela dizia que não precisamos ir pela força. Havia várias razões. Antes de tudo, ela estava a observar o trabalho do pai. O que ela viu, às vezes, e ele fica muito intervencivo, não é? Ele é demasiado duro perante o cliente. Ele quer resultado muito grande, muito rápido, assim, de uma maneira muito forte, e ele está a obrigar a pessoa a fazer algum exercício, por exemplo, não é? E se algo for demasiado brusco e forçado, ela diz que assim a armadura quebra-se, assim, de uma maneira muito rápida, e a pessoa fica assim, nua, não é? E não sabe o que fazer, porque o que foi já não funciona, ela não consegue agir da mesma maneira como estava habituada, mas ainda não encontrou a outra maneira, não desenvolveu o outro, não é, hábito, o que pode substituir, não é, aquela velha maneira de agir, entender coisas e manifestar. Portanto, foi demasiado rápido. E às vezes isso criava traumas por cima dos traumas antigos. Portanto, reforçava o trauma antigo e, em vez de ajudar, não é? Claro, o efeito é prejudicar ainda mais. Por isso, ela pensou muito, refletiu muito como é que aplicar essa suavidade. Ela viu no trabalho do pai como os bebês e crianças, sabendo que cada um de nós tem essa estrutura do bebê, não é, dentro de nós, essa abordagem é muito suave. E ela, assim, desenvolveu várias imagens muito simbólicas a dizer que há que ter cuidado, há que escutar a pessoa, há que respeitar o limite ou o stop da pessoa, porque ela pode não estar preparada para um certo trabalho ou para largar certas coisas, não é? Portanto, nós temos que respeitar mesmo incondicionalmente o stop. O tempo. Temos que estar no mesmo nível com a pessoa, não andar aí que eu agora sei, tu não sabes, eu agora vou te mostrar o que é certo e correto, não é? É mesmo essa colaboração, mesmo patamar. E ela falou que há muitos, como é que dizer, layers, não é? Como se fosse uma cebola, muitos níveis, com muitas camadas, muitos níveis. Exatamente, que nós andamos a tirar um por um, assim, muito suavemente, uma maneira muito delicada. E depois, quando ela estava a procurar qual poderia ser o nome dessa atitude, e ela encontrou a imagem da borboleta, porque ela adorava borboletas. E ela andava mesmo a ver, e pronto, lá naquelas estufas, não é, onde se pode mesmo tocar. E ela reparou que quando tu queres, antes de tudo, claro, que o toque da borboleta é extremamente suave, não é? E depois, quando tu queres assim pegar nas asas da borboleta, se vais fazer isso com demasiada força, o que vai restar é o pólen, não é? Nos dedos, que sai, tu estás a magoar a borboleta, porque sai aquele pólen que protege as asas, não é? Portanto, tu tens que pegar na borboleta de tal maneira que tu não a magoas. Portanto, essa é a atitude. Isso está assim, resumindo, tem a ver com atitude do terapeuta,
como o próprio toque, porque toca-se a pessoa, o cliente. Há várias maneiras de tocar, e assim, pronto, causar certo processo terapêutico. Portanto, o próprio toque tem que ser suave e o processo em si tem que ser suave. É, muito bonito e também nos diz da delicadeza que devem ser as relações humanas e as relações terapêuticas, não é? É quase até poética essa imagem da Eva Pois é. e que tu acolheste e que desenvolves e bem. E assim da tua experiência, que já trabalhas com esta abordagem há alguns anos, quais é que são os principais benefícios deste tipo de metodologia, deste tipo de aplicações da bioenergética suave? O que é que tens experimentado? O que é que observas? Fala-nos um pouco disso. Eu agora parei um bocadinho, só porque há bocado estavas a falar numa coisa que eu acho que é importante, porque isto vai ficar registado e as pessoas vão nos ouvir. Falavas, desculpa fazer esta pausa na pergunta, mas acho que é importante colocar isto. Falavas na importância de respeitar o tempo e o ritmo, e às vezes nós vemos em algumas abordagens psicoterapêuticas psicoterapêuticas corporais e não só, não é? Também as outras, é quase uma intervenção como eu costumo dizer, de fogo de artifício. A coisa tem que ser rápida, tem que ser visível, mas depois pode ficar ali um desamparo. Pode ficar ali um grande desamparo e pode ficar ali uma grande exposição. Eu acho que isto é um grande alerta também para quem nos está a ouvir, e acho que foi importante isso que colocaste, é que as coisas precisam do seu tempo, não é? E cada um precisa do seu tempo, e nós temos o dever de o saber respeitar e de saber cuidar, quem confia em nós também para esses processos de cuidado e de desenvolvimento pessoal. Vamos lá outra vez, desculpa, Hugo, mas acho que era importante, porque acho que é importante alertar as pessoas para este Sim. cuidado essencial. Então, quais os benefícios da tua experiência, quais os benefícios que tens observado, que tens experimentado da bioenergética suave? Fala-nos um pouco dessa tua experiência. Com muito gosto, sim, porque há tantos, nem sei por onde começar. Porque, pronto, se calhar vou assim falar um bocadinho a relação entre as terapias verbais e a bioenergética suave como outro recurso, não é? Portanto, acho que sabemos todos, não é? Que às vezes tu podes falar sobre muita coisa, mas não, pronto, isso não leva-te ao lado, basicamente, não é que nenhum, mas ou ajuda muito temporária, ou não traz assim grandes mudanças, não é? Porque normalmente quando nós queremos tratar de algo, nós queremos mudança. E os métodos da bioenergética suave é uma variedade de técnicas que tem a ver com abordagem verbal, porque nós, claro, falamos. Então, tudo começa por pesquisar, então, quais são os traumas-chave da vida da pessoa. E trauma pode ser qualquer coisa que seja, que a pessoa, pronto, não é? Tem registrado como algo traumatizante. E para outra pessoa isto pode parecer ridículo, mas para essa pessoa é algo mesmo que ficou ali marcado. Trauma, se não estou Exatamente. enganado, de uma tradução rápida, trauma é ferida. No fundo são as feridas, em parte são as feridas que ficaram ali, que estão por sarar. Falamos mesmo, sim, assim, pelos óculos da bioenergética suave. Portanto, trauma é qualquer coisa, qualquer acontecimento físico, mental, emocional, não é? Que salvou ou impediu o fluxo da nossa energia vital. Porque a nossa energia vital, por si, é como se fosse uma corrente de eletricidade que corre pelo nosso corpo.
Para de cima para baixo e também expande e contrai-se. E quando está tudo bem, nós temos a mesma variedade de emoções, porque é natural, não é? Nós podemos não gostar, por exemplo, da raiva, não é? Mas ela vem do corpo, não é? O corpo logo reage e é algo importante. E é um Portanto, o recurso. que acontece? Sim, exatamente. E graças aos métodos da bioenergética suave, nós conhecemos os traumas, encontramos traumas-chave, descobrimos como esses traumas afetam a vida da pessoa e de qual maneira está a impedir algo que a pessoa quer. Depois passamos para as partes já mais práticas em termos mais ligadas ao corpo. Há massagens energéticas que eu aplico aos clientes como objetivo de descobrir certa informação que está gravada, o que nós falamos, não é? Que o corpo registra e armazena a informação. Portanto, ao tocar o corpo de certa maneira, o corpo começa a libertar a informação. E a pessoa começa a lembrar-se de certas coisas, vem emoção, vem memória, vem muita informação que nós trabalhamos, portanto, isso é muito importante, especialmente trabalhando com os traumas do 0 até 2 anos de idade. Depois, a expressão de emoções que nós praticamos, porque há exercícios como, de uma maneira saudável, exprimir a emoção. Porque se eu vou impedir a expressão, eu vou guardar tudo e isso vai ter consequências. Se eu vou exprimir de uma maneira mesmo segura, sem magoar a mim, sem magoar o outro, sem fazer assim, causar danos no meu ambiente, eu vou descarregar a energia. Se anda a ser assim acumulada no meu corpo. Portanto, aprender a exprimir também é importante. E depois, graças a essas técnicas, a pessoa descobre o que é realmente sentir e respeitar as minhas necessidades. Porque muitas vezes nós ignoramos ou não conseguimos até identificar o que eu realmente preciso. Nós criamos muitas coisas mentais. O que eu penso que eu preciso, o que eu acho, o que os outros esperam de mim, não é? O que eu devia fazer. A ditadura dos deverias, não é? Deverias fazer isto, deverias fazer aquilo. Este contacto que nós falamos, não é? O contacto autêntico com o corpo é tal que deixa tudo isso à parte, como um filme, não é? Como os filmes que nós andamos a criar. E realmente aí nós descobrimos o que é realmente respeitar as minhas necessidades de uma maneira autêntica. Portanto, assim, muito, muito resumido, basicamente é isso. Recordando, fazendo uma síntese, falaste na recordação, na importância de trabalhar as recordações mais primárias, de desenvolver técnicas de expressão da emoção, a integração da emoção, o sentir e respeitar as necessidades, levar a pessoa a tomar contacto consigo, para que o contacto com o seu corpo seja mais autêntico, não é? E no fundo, ser mais autêntico é estar mais próximo de si próprio, não é? Eu costumo dizer que é estar em si e não fora de si. Muito bem dito, é excelente, é isso, exato. E às vezes nós andamos muito fora de nós, não é? Podemos pensar também, tendo em conta tudo isto, e regressando um pouco aos desafios atuais e aos desafios dos tempos que vivemos, que são desafiantes, que cuidados, e já falaste um bocadinho no início, mas que cuidados nos propões para uma maior atenção e cuidado do corpo? Até cuidados, quase como se fossem cuidados básicos, emocionais, de atenção ao corpo para o seu dia-a-dia. Aqui sim, aqui já podemos sair um pouquinho dos conceitos da bioenergética suave e falar, pronto, por um lado, o que também tem a ver
com essa modalidade, porque essa modalidade educa a pessoa, ensina os métodos, é educação. É psicoeducativa. Sim, portanto, também, é psicoeducativa. Sim, portanto a pessoa aprende os métodos como cuidar de si, como não é, lidar com emoções, como entender certos padrões, como escolher outra maneira de agir e agir e responder, não é? Portanto, por um lado, é muito importante a cada pessoa dedicar o tempo, não é, a conhecer a si, no fundo. Porque sem conhecer a si próprio, nós não, não vamos assim longe. Nós podemos fugir o que normalmente fazemos, não é? Dedicando a nossa atenção a várias coisas, mas não a nós próprios, não é? Ou pronto, não é? Ou assim, de uma maneira, os deveres, como tu disseste muito bem, não é? Portanto, é mesmo dedicar o tempo e a atenção ao autoconhecimento. Isso é básico, eu acho. Depois, o que é muito importante, o que falamos mesmo no início da nossa conversa, é sentir o corpo, mexer ou mover o corpo, mas não é de qualquer maneira, é mantendo a atenção. Portanto, não é só fazer, não sei, aeróbica ou qualquer coisa, só andar e saltar e pronto, já está. Não é? É mesmo procurar a ligação ao corpo. Sentir o que é que se passa quando eu ando a fazer um ou outro movimento, não é? É manter o foco, é o tal mindfulness, não é? O estar atento ao que ando a fazer. Aí é outra qualidade de movimentação. Depois, de qualquer maneira, eu acho que esses tempos e esses desafios um dia vão acabar, como tudo na nossa vida, tudo muda e acaba um dia, não é? E, na minha perspectiva, é muito importante o toque, portanto, abraços, carinho, tanto aos bebês, crianças, tanto a outra pessoa adulta, nós todos precisamos do toque. Até a nossa natureza está a mostrar-nos isso, não é? Porque normalmente quando, por exemplo, um cavalo, não é? Tem criança, tanto lambe o corpo logo após o nascimento. E nós temos essa pequena criança dentro de nós. Nós precisamos de ser tocados. Tanto massagens, não é? E toda a interação corporal é muito importante. E já que eu também tenho conhecimentos de práticas tibetanas, uma das práticas é automassagem. Portanto, isso também é importante. Comunicação, não é? Também, como falamos também já antes, é muito importante em todas as alturas. E não interessa se é direta ou não, mas o falar é trocar. E se falamos a partir da perspectiva da bioenergética suave, o próprio amor é energia. Eu, amando, estou a manifestar, estou a encaminhar a minha energia a outra pessoa abre-se, recebe, e depois acontece o mesmo, não é? Está exatamente a manifestar e a encaminhar a energia perante a mim. Portanto, isso é uma constante troca, que nos energiza, que nos apoia, que nos motiva, não é? Influencia de várias maneiras muito benéficas. Portanto, essas coisas eu acho que são básicas mesmo. E às vezes eu cada vez me convenço mais que às vezes temos que chamar a atenção para o óbvio, não é? As coisas estão aqui e às vezes parece que não as reconhecemos, não é? E é importante esta chamada de atenção. Hugo, a conversa está a ser maravilhosa, mas já estamos a chegar um bocado perto do fim. Acho que ficámos aqui horas a conversar, o que é bom. O que é bom, mas ainda temos aqui algum tempo. E uma vez que fizeste essa ponte também com a formação que tens ligada à área do budismo, não é? Mais julgo, pelo que sei, mais da tradição tibetana, não é? Há várias tradições, mais da tradição tibetana. Podes recordar o nome do teu mestre? Ele já veio cá várias vezes a Portugal. Eu cheguei sim, é Lama
Lobsang. É isso. Eu não sei pronunciar direito, mas ainda bem que o pronunciaste. Mas ele tem uma ligação próxima também a Portugal, e eu julgo que também cá em Portugal tiveste algum contacto. Eu cheguei a ir a uma apresentação de um livro que ele fez, já não me recordo agora de cor o título do livro, há uns bons anos também já, na FNAC, no Porto. E é um lama que tem trabalhado muito estas questões terapêuticas e tem ligação a vários países, não é? E foi com quem que certificaste. Então, sendo tu formada em psicologia budista, que pontes tu vês que se podem realizar entre essa prática e outras práticas de cuidado ou psicoterapêuticas? Que grandes benefícios, que aprendizagens é que tu foste retirar, é que te tocaram a ti também? Vitor, isso é perigoso porque podemos falar mais 2 ou 3 horas, não é? Pronto, assim, muito resumindo. Temos ainda alguns minutos, Pronto, mas é bom sinal porque é algo que entusiasma. Sim. Sim, portanto, assim, falando de algo muito, muito básico, então, o budismo em si fala, no fundo, na natureza, não é? Na natureza da nossa mente, na natureza em si, tanto nós e pronto, propriamente das nossas atitudes. Portanto, qualquer coisa ou qualquer situação que nós encaramos na nossa vida, nós podemos ver de várias perspectivas. E o budismo fala muito da escolha. Que escolha eu vou fazer? De que perspectiva a escolha. Exatamente, né? sim. De que perspectiva eu vou ver essa mesma situação? Porque, como sabemos, uma pessoa pode ver assim, outra assim, outra assim. E nós falamos aqui da ideia que se eu acredito que tudo depende da minha mente, aliás, da minha atitude, da minha perspectiva, eu posso tomar as decisões que são úteis para mim, para o meu bem-estar. Portanto, aqui poderíamos falar muito mais, mas já vou ligar assim um pouquinho ao corpo, não é? É que o corpo faz também a parte da nossa existência, estando atento ao meu corpo e às reações, eu posso aí ver o que é autêntico para mim, o que é a minha verdade, que nós confundimos muitas vezes, não? Que a educação que levamos, o nível cultural que a pessoa cresce, aprende com isso, não é? A educação dos nossos pais, muitas camadas que nós temos por cima da nossa personalidade. O budismo ensina-nos a ver um pouquinho a paisagem mais ampla, a ver a perspectiva maior, e ao mesmo tempo a ter a atenção em mim, sentir a minha realidade. Portanto, tudo o que se pratica no budismo, no fundo, é atenção, é aprender a utilizar as ferramentas que eu tenho, que é a minha mente e o meu corpo, não é? No fundo, são as ferramentas básicas, e também ir, assim, auto-educando a minha mente, para parar a mente no momento, criar essa ligação entre todas as, como é que dizer, todos os níveis da minha existência, sem fugir para trás, as memórias, o que foi, o que é que aconteceu, e para frente. O que eu vou fazer, o que eu quero, ou tenho medo de algo que não aconteça. Portanto, é estar aqui presente, e para isso não há restrições, eu posso fazer isso em qualquer lado. Há pessoas que faziam as práticas de consciência, como Mahatma Gandhi, por exemplo, na prisão, não é? É podermos estar mais presentes no aqui e agora, não é? Sim, no aqui corpo, no agora presente. Hugo, foi um gosto, foi um prazer.
imenso. Igualmente. Não sei se queres deixar alguma mensagem especial para os falantes de língua portuguesa, não só para Portugal, porque isto chega, na internet chega a quem nos quiser ouvir e a quem entenda o português. Uma mensagem final, o que queiras deixar. Para mim foi um gosto imenso. Mando-te um abraço grande aqui de Portugal para ir para a Lituânia e até Obrigada, breve. Vitor, igualmente. O outro aí. Sim, eu acho que há uma coisa que eu gostaria de deixar aqui que eu acho que é importante para refletir, é porque nós estamos tão habituados a ver o que falta, sempre a ver o que não há, o que eu não tenho, e a vitimizar-nos, não é? Somos as grandes vítimas, porque, ai, coitado de mim, ai, agora isso, ai, agora aquilo, mas se vamos realmente parar e ver, nós sempre andamos a reclamar sobre alguma coisa. Então, chega um momento quando há que tomar uma decisão que chega de reclamar. Há que abrir os olhos e ver os recursos, o que há, o que existe, não é? O que eu tenho, porque sempre há algo útil, importante, interessante e outras coisas. É só mudar essa atitude de reclamar. É tão presente, as pessoas ficam loucas depois e estressadas porque não há, não há, não há, não dá, não é isso, não é aquilo, sempre por não é? Ver o que é, existe, não é? O que é por sim. O que é que... O que é sim na minha vida? o Onde é que que é sim? está a plenitude, O no que é que é, fundo? o que é afirmação, né, na vida, não é? O sim No da fundo, afirmação. o que é que eu posso encontrar, não é? O que eu já O fim. tenho. Eu, No eu, eu fundo, agora sim. não percebi direito, percebi sim, mas o que tu querias dizer era, era Sim, fim. eu Qual é disse o sim, fim? porque... Não, eu disse sim porque nós andamos a ver através do não. Não Ok, há, não tenho, ok. não dá, não é isso, não é... E o que é ver por sim? Há, isso, não é? Brincar, sim, não é exatamente correto em termos linguísticos, mas é a atitude o que eu estou Sim, sim, a sim. falar. Sim. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar que às vezes com os meus pacientes o trabalho que fazemos é eles poderem viver, pegando nessa tua ideia que deixaste-nos agora no final, é eles poderem viver a partir do que têm e a partir do que são. Porque às vezes as pessoas querem viver a partir de outro lugar que não onde estão e querem ser outros que não o que são, não é? Então, primeiro, para podermos ir para outro lugar que é legítimo e para podermos ser também de outro jeito, primeiro temos que aceitar onde estamos e o que somos, não é? É muito bem dito, exatamente. Uma linda mensagem final, Hugo. Foi um gosto, foi um prazer. Até breve. Muito obrigada, Vitor. Sim, eu tive imenso gosto e foi maravilhoso. Obrigada. Até breve.